Olá, amigos e irmãos. Uma alegria poder estar novamente com vocês e fazer este programa que é nosso, é da nossa igreja. E vamos às intenções do Papa para este mês de novembro. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de novembro. Para que os países que acolhem um grande número de deslocados e refugiados sejam apoiados no seu empenho de solidariedade. Para que nas paróquias os sacerdotes e os leigos colaborem no serviço à comunidade sem ceder à tentação do desânimo. A calamidade provocada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ainda causa muita dor e sofrimento naquela região e em mais de 290 municípios da bacia do Rio Doce. Apesar da distribuição de água potável ter sido retomada em boa parte de Governador Valadares pelo SAAI, ainda há muitas pessoas sem água. Nesses momentos de crise, surgem exemplos de solidariedade que aliviam o sofrimento. Muitos voluntários têm trabalhado no envio e distribuição de água mineral para a população. Pessoas e instituições de várias cidades de Minas e de outros estados também têm participado enviando suas doações. E nosso programa de hoje começa com uma reportagem de Aline Júlia contando duas das várias iniciativas da nossa Igreja Católica para cumprir o seu papel nessa corrente de amor e solidariedade. Apesar do SAI ter encontrado uma forma de tratar e distribuir água em Governador Valadares, ainda é grande o número de pessoas que estão sem abastecimento. A Prefeitura calcula que aproximadamente 60 mil casas não estão recebendo água, o que ainda mantém a necessidade de doação de água mineral para muitas pessoas. E essa calamidade vai deixar lembranças positivas, a solidariedade. Muitas pessoas, empresas e instituições de outras cidades e estados enviaram sua colaboração e promoveram ações para ajudar. Como prova de amor ao próximo, a Igreja Católica também se mobilizou e trabalhou incessantemente com arrecadações e distribuições de água. O bairro Turmalina, aqui em Valadares, por ser um dos mais altos, com muitos morros, foi um dos mais prejudicados pela falta de água. Mas a paróquia Nossa Senhora da Assunção desenvolveu um trabalho que vem dando certo e ajudando a população. E a população também se moveu e comoveu com a situação, como vocês veem, tantas pessoas nos ajudando, se empenhando. A distribuição está feita, no primeiro momento a gente começou a distribuir de 20 a 40 litros por pessoa, devido ao número de pessoas, e a gente contou com essas pessoas, que são os benfeitores, as pessoas que também nos ajudam a partilhar essa água, cada um traz o litro da própria casa já limpo, e também recebemos de vários lugares já litros PETs preparados, alguns garrafões de água mineral também foram distribuídos, e eu aproveito o momento para agradecer todas as prefeituras que nos ajudaram até agora. A todo momento chega água em alguns pontos da cidade. Na última quarta-feira foi a vez da Catedral de Santo Antônio receber doações. A comunidade Canção Nova de São Paulo doou para Valadares 2 carretas de água mineral. Ao todo, 26.500 litros de água serão distribuídos na cidade. A Diocese de Governador Valadares está recebendo doações de água de várias dioceses e entidades católicas, como este carregamento que acaba de chegar da Canção Nova. O método usado e proposto pelo nosso bispo Dom Félix a catedral será o ponto de recepção, depois encaminharemos as paróquias da cidade ou instituições católicas ou não, para que assim seja feita de uma forma organizada essa distribuição. A Canção Nova
neste momento, o nosso agradecimento, mas também, como a Diocese de Cachoeiro Itapemirim e outras mais, o nosso agradecimento. E ainda falando sobre esta situação de catástrofe, a repórter Ana Paula Teixeira conversou com 2 membros do movimento dos atingidos por barragens que esta semana estiveram reunidos com o bispo da Diocese de Valadares, Dom Antônio Félix. Eles falam sobre a tragédia ocorrida em Mariana e sobre a preocupação com outros locais onde há barragens. E diante desse momento de calamidade pública vivida por governador Valadares, pelos valadarenses e por muitos mineiros, a palavra de ordem é solidariedade. Empenhados em ajudar o próximo, muitos estão se desdobrando para que o problema da água seja contornado ou ao menos amenizado. Um exemplo desse é esse casal que estamos aqui conversando hoje, é o Guilherme Camponês e a Thalita. E nós queríamos saber um pouco sobre esse movimento que vocês participam, o movimento dos atingidos pela barragem. Como esse movimento surgiu e qual que é a finalidade dele? Sim, o movimento dos atingidos por barragem surgiu há mais de 20 anos e é um movimento que organiza as populações atingidas para lutar pelos seus direitos. Porque, infelizmente, hoje no Brasil e no mundo, a maior parte das populações atingidas pelas barragens, sejam hidrelétricas ou sejam elas de rejeito, não tem nenhum tipo de reparação. Geralmente, esse pessoal ou perde suas terras, suas casas, o seu meio de vida e não tem nenhum tipo de reparação, né? Então, esse pessoal só tem acesso aos seus direitos quando se organiza e faz luta. Então, o objetivo do movimento é organizar esse povo para fazer luta. E depois da tragédia de Mariana, qual tem sido o trabalho de vocês? Lá em Mariana, a princípio, a gente acompanhou as autoridades, né, no resgate, nas primeiras providências, e depois partimos para um processo de organização das populações que foram atingidas. Já fizemos reuniões com eles em Mariana, lá em Barra Longa, estamos em parceria com a Arquidiocese de Mariana, e agora elaboramos uma pauta conjunta, entregamos para o governador, para a presidenta, e agora é organizar o povo e fazer pressão na Vale, na Samarco e na BHP, que são as donas da barragem, né, e são as responsáveis pela tragédia. Thalita, e você acha que o movimento está tendo um retorno positivo diante da situação de hoje? Sim, acho que nesse momento é o momento que a bacia toda do Vale do Rio Doce, toda a sua população é atingida por barragem. Então, todo o povo brasileiro também vai começar a entender que é atingido por barragem, pelo motivo que não tem como essa catástrofe acontecer e ser só aqueles indivíduos que estão ali, né? É uma tragédia para todo o Brasil, assim. E a gente questiona dentro disso essa mineração desenfreada. Tem uma outra barragem, uma terceira barragem em risco ainda. Tem várias barragens em Minas Gerais que têm instabilidade estrutural. E nunca foi perguntado nada para a população que está ali ao redor, se eles queriam ou não queriam aquela mineração, aquela barragem. Então, a gente acha que esse é o momento do movimento e as pessoas realmente se unirem, né, porque a união ela é essencial nesse momento, e fazer uma luta conjunta. E essa calamidade ocorrida após o rompimento da barragem tem repercutido em todo o Brasil e em todos os setores. A Igreja Católica tem se manifestado e agido em prol das vítimas. E o posicionamento sobre este desastre tem sido firme e objetivo. A opinião da Igreja foi resumida nesta semana pelo cronista da Rede Século XXI, Jorge Tanus. Eu não me recordo de nenhum desastre ambiental maior do que este, que foi causado pelo rompimento das barragens de água contaminada da mineradora Samarco. Nem mesmo o vazamento de óleo acidentalmente provocado pela Petrobras na Baía da Guanabara, em passado recente. Aliás, os resíduos poluentes ainda estão e são visíveis a olho nu, de fácil constatação, por qualquer pessoa que queira enxergá-los. Mas em Minas Gerais a coisa parece ser pior. As águas contaminadas, transformadas em lamaçal de dejetos poluentes e nocivos ao ser humano, também a fauna e a flora, deslocam-se lentamente pelo Rio Doce, levando tristeza e morte por onde passam. Ninguém há de dizer que o Ministério Público não avisou.
mas os laudos favoráveis, laudos ambientais favoráveis, impediram a ação concreta desse órgão. De qualquer forma, parece que a vítima real, e isso não pode ficar assim, a vítima real do incidente não é a mineradora Samarco e que ela mantém ainda outras represas de dejetos sem tratamento, sabe lá Deus em que estado elas estão. Terremoto, descaso ou falta de manutenção serão apurados pela perícia, mas uma coisa é certa, os desabrigados, os mortos e aqueles que sofrerão os efeitos tóxicos desse desastre vão amargurar um bom tempo até serem indenizados de forma adequada. A justiça vai precisar de muita agilidade para preservar a dignidade das pessoas afetadas por essa tragédia. Palavra de honra. Vamos saber agora como foi a Semana do Papa Francisco com Ana Paula Teixeira. Boa tarde, Lúcia. Vamos saber então o que o Papa Francisco andou fazendo esta semana. E na vigília do Domingo da Divina Misericórdia deste ano, o Papa Francisco surpreendeu a Igreja com a assinatura de uma bula que instituiu o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, isto é, um ano santo. O tema da misericórdia tem estado no coração do atual sucessor de Pedro desde o início de seu pontificado e tem se mostrado em suas alocuções e seus escritos. Ele justifica que é preciso sempre contemplar o mistério da misericórdia por ser ela a fonte de alegria, serenidade e paz. O Jubileu da Misericórdia se estenderá do dia 8 de dezembro de 2015 ao dia 20 de novembro de 2016. E o Papa Francisco recebeu com pesar e profunda dor as notícias sobre os ataques terroristas em país que causaram ao menos 120 mortes. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, disse que o Vaticano está acompanhando com consternação essas terríveis notícias, estarrecidos por esta nova manifestação de violência terrorista e de ódio. Junto ao Papa, o Vaticano afirmou que trata-se de um ataque à paz a toda a humanidade, que requer uma reação decidida e solidária da parte de todos. E o Papa Francisco visitou uma igreja luterana em Roma e falou que tanto católicos quanto luteranos devem pedir perdão pela perseguição religiosa. Com os 500 anos da Reforma chegando, a visita do Papa teve um significado especial. Ele respondeu a perguntas de 3 pessoas. Um menino de 9 anos de idade perguntou o que ele mais gostava em ser Papa. Ele respondeu que enquanto trabalhava no escritório não é agradável, o que ele mais gostava é de ser pastor. E o Papa Francisco também vai visitar a Grande Sinagoga de Roma em janeiro de 2016. Ele teria sido formalmente convidado pelo rabino-chefe e a comunidade judaica de Roma. É a 3ª vez que um Papa vai ao local. João Paulo II fez história quando visitou pela primeira vez em 1986 e o Papa Bento XVI foi até lá em 2010. Esta, então, foi mais uma Semana do Papa. Obrigada, Lúcia. Até a próxima semana. Obrigada, Ana. Até o próximo programa. E nesta semana, a Coordenação de Movimentos Populares de Governador Valadares, com apoio da Diocese, enviou ao Governo Federal uma pauta de reivindicações para ajudar as mais de 500 mil pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Confira os pontos principais destas reivindicações. Primeiro, abastecimento de água potável em caráter emergencial para toda a população de Governador Valadares e dos demais municípios que tiverem sua captação comprometida. O abastecimento de água deve garantir a quantidade mínima que uma pessoa necessita para viver, segundo a ONU, e deve ser mantido até que a captação e tratamento de água dos municípios sejam restabelecidos. Construção e execução de um plano de recuperação e investimento em toda a bacia do Rio Doce, visando a revitalização da bacia através da recuperação de nascentes, matas ciliares, revegetação de áreas degradadas, repovoamento do rio com peixes, investimento para a população ribeirinha produzir alimentos de forma sustentável. Esse plano deve ser construído com a participação efetiva da população afetada.
Também a construção de um sistema de abastecimento alternativo ao do Rio Doce para o município de Governador Valadares e demais municípios que também dependem do rio, incluindo-se aí o sistema de captação e tratamento de água. Pagamento de, no mínimo, um salário mínimo como verba de manutenção para todas as pessoas atingidas pelo desastre que ficaram desalojadas e ou perderam seu meio de sustento. Essa verba deve ser mantida até que as condições de vida dessa população sejam restabelecidas. Estabelecimento de um processo de negociação coletiva para a reparação das perdas, que envolva as empresas responsáveis, o Estado e os atingidos. E a nossa igreja, e principalmente o Brasil, tem oficialmente mais um beato. É o padre Francisco de Paula Vitor. A cerimônia de beatificação aconteceu no último sábado na cidade de Três Pontas, aqui em Minas Gerais. Mais de 30 mil pessoas lotaram o aeroporto de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. A cidade recebeu devotos de várias regiões e parou para receber o beato Francisco Vitor. Um dia diferente para os fiéis. O primeiro santo que vai ser, brasileiro da nossa terra, com muito amor, com muito carinho. Nós somos devotos nele. Eu considero como santo Padre Vitor. A missa de beatificação foi conduzida pelo arcebispo do município de Campanha, Dom Diamantino, que dedicou toda a celebração aos devotos do Padre Vitor. Não importa o trabalho, não importa a demora do processo, o que importa é que todo mundo trabalhou com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. O momento que selou o rito foi quando Dom Diamantino solicitou ao representante do Santo Papa a beatificação. Eminência reverendíssima, Ângelo Cardeal Amato, enquanto bispo desta diocese da Campanha, solicitei humildemente ao Sumo Pontífice, o Papa Francisco, inscrever no número de beatos da Santa Igreja o venerável servo de Deus, Francisco de Paula Vitor. Após esse momento, a imagem oficial do religioso foi revelada para os devotos. Um momento de muita emoção. Maria Isabel, que recebeu o milagre, a filha Sofia e o marido levaram o relicário até o altar. Momento emocionante para ela. E a Sofia é a prova disso, É o presente de Deus, o meu sonho realizado, que eu pedi a ele naquela novena do ano de 2009. E até a chegada desse dia tão especial, os três pontanos e moradores da região aguardaram 22 longos anos. É que o processo de canonização se iniciou em 1993. Mas foi só esse ano que o Papa Francisco reconheceu o milagre pela intercessão do Padre Vitor e deu-lhe o título de beato. Agora a igreja percorre um novo caminho, rumo ao título de santo. Nós agora aguardamos um milagre e que seja de fato comprovado. Inúmeras graças são alcançadas. Então é importante que os fiéis continuem relatando as suas graças recebidas pela intercessão agora do beato Padre Vitor. Filho de escravo, Padre Francisco de Paula Vitor nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 12 de abril de 1827. Tornou-se padre e morreu em 1905 em Três Pontas. Padre Vitor poderá se tornar o primeiro santo negro brasileiro. E um casal brasileiro também está a caminho da beatificação. Zélia e Jerônimo Pedreira Abreu Magalhães viveram uma vida de obras caridosas no Rio de Janeiro no século XIX e o processo de beatificação dos dois deve acontecer no ano que vem. Os pais de Santa Terezinha, Luiz Martim e Zeli Guerrin, são o primeiro casal a ser canonizado junto. No entanto, eles não são os únicos, nem serão os últimos a alcançar a santidade. Nos últimos meses, houve uma campanha para beatificar Jerônimo de Castro Abreu Magalhães e Célia Pedreira Abreu Magalhães. Eles eram ricos proprietários de terras no Brasil durante o século XIX
que também foi uma época de escravidão. Eles tratavam os escravizados como trabalhadores. Eles não pensavam só neles como trabalhadores ou empregados. Todos eram parte de uma grande família. A prova está no fato de que nenhum dos trabalhadores optaram por deixar as propriedades quando a escravidão foi abolida. Célia pessoalmente deu aulas de catecismo para os escravos. Ela também os ajudava de toda forma que podia. O casal já tinha abolido a escravidão em sua propriedade de Santa Fé. Cada trabalhador recebia salário. O marido era um sistema de apoio para Célia. Ele era um engenheiro bem conhecido no Rio de Janeiro e usou seus talentos para vários projetos da igreja. Ele construiu casas e capelas para as igrejas da região, sem aceitar dinheiro. Eles eram pessoas que elogiavam uns aos outros. Nós podemos vê-los como indivíduos exemplares, mas muito mais como sendo um casamento exemplar. Jerônimo e Célia tiveram 13 filhos, dos quais 4 morreram. Os 9 filhos sobreviventes eram todos católicos devotos. Após a morte de seu marido, Célia entrou para um convento. Ela vendeu todos os seus pertences e deu o dinheiro para os encarregados de ajudar os necessitados. Ambos morreram já bem conhecidos pela qualidade de santos por causa de sua caridade e generosidade. Eles dedicaram a sua vida a ensinar o evangelho a seus filhos. Isso inclui os escravos, que eles consideravam como parte da família. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Até o próximo domingo, se Deus quiser.